Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui para darmos início a mais uma aula. Hoje, dia 12/6/2020, vamos trabalhar na disciplina de Ciências Naturais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos animais. Nós vamos falar sobre os animais ovíparos e os vivíparos, tá? Então, nós vamos falar sobre alguns deles, mas existem milhares de animais ovíparos e vivíparos, tá bom? Vamos lá, peguem o livro de vocês e abrem lá na página 204, no livro 3, que vai até a página 206, tá certo? Ciências Naturais continua no livro 3. Reprodução dos animais. Todos os animais têm um período de vida em que são capazes de se reproduzir. Todos os animais têm um período em que a fêmea, dá vida a outro animal. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa reprodução dos animais. Isto é, podem dar origem a um ser semelhante. A maioria dos animais se reproduzem quando o macho e a fêmea se acasalam. Alguns animais nascem de ovos colocados pela fêmea, como o sapo, o pardal e o jacaré. Mas nós sabemos que não são só esses 3 animais que nascem do ovo. Existem muitos outros, né? Tem a galinha, tem a cobra, N outros animais. Os animais que põem ovos são chamados de ovíparos. Como vocês podem observar aí, tem 2 imagens. Tem a imagem de uma formiga e tem a imagem de um peixinho. Tá? Os peixes são animais vertebrados que habitam exclusivamente ambientes aquáticos, ou seja, o ambiente do peixe é na água, então ele é um animal aquático. A maioria das espécies de peixes se desenvolve dentro do ovo, como o peixe acara-bandeira, ou acará-bandeira. E um formigueiro. No formigueiro a gente vê várias formigas, né? Em um formigueiro, a formiga rainha, ela é responsável por colocar os ovos. Então, o responsável por colocar os ovos é a formiga rainha. E aqui embaixo vocês estão vendo a imagem de uma vaca. A vaca, ela não é um animal ovíparo, tá? Vamos já conhecer agora a reprodução, da vaca. Como ela é chamada, tá? Outros animais se formam dentro do corpo da fêmea, que é o caso lá da vaca, tá? Ou seja, o bezerrinho ele se desenvolve na barriga da fêmea. Então, como o gato, o cachorro, o ser humano, esses animais são vivíparos, tá? Eu vou continuar falando para vocês que não existe só esses que estão sendo citados aqui no livro. Existem outros animais também que são chamados de vivíparos, tá? Os morcegos são vivíparos, eles são animais vertebrados do grupo dos mamíferos. As antas também são animais vivíparos, né? Assim como os morcegos. Elas são animais vertebrados do grupo dos mamíferos. E mais abaixo nós estamos vendo um ser humano e o cachorro a cachorrinha, com o filhote. Aí ao lado nós temos um ovíparo, que é a galinha e os pintinhos. Os pintinhos nasceram dos ovos, então a galinha ela é ovípara, tá? Virem a página que nós vamos conhecer um pouquinho do ciclo, da metamorfose de um dos animais, dos insetos. Alguns animais, como o sapo, a borboleta, passam por grandes transformações antes de se tornarem adultos, tá? O conjunto dessas transformações damos o nome de metamorfose. Essas transformações, por que o livro citou mais o sapo e a borboleta? Porque são 2 animais que a gente consegue ver detalhadamente a sua modificação, que é assim gigantesca. Quem já viu a metamorfose do sapo, O sapo ele é um pequeno girino pretinho, quando ele é bem pequeno, que não tem nada a ver com o sapo. Com o que ele menos parece é com o sapo, quando ele é pequenininho, Que é aquele girino bem pretinho, que não tem nada a ver com o sapo,
eu nunca imaginaria que, se eu não conhecesse o sapo, eu nunca imaginaria que daquele girino ele se tornar um sapo, que ele tem mais jeito de um peixe do que um sapo. Mas enfim, ele passa por uma transformação. E essa transformação é o que nós chamamos de metamorfose. Do girino ele começa a ganhar modificações e ele vai crescendo e vai ganhando corpo, perninhas, né? Então ele vai, no resultado final, ele se torna o quê? Um sapo. No início do vídeo, eu deixei algumas imagens para vocês do que é animais ovíparos e vivíparos. E no final do vídeo, eu vou estar deixando para vocês a metamorfose do sapo, para vocês estarem entendendo melhor, porque nem todas as crianças conhecem o girino, né? Que é onde começa toda a evolução do sapo, tá certo? E na página seguinte, crianças, e antes de começar a página seguinte, antes de começar o exercício de aplicação, eu quero falar para vocês também de um vivíparo, né? Que é a vaca. A vaca, ela fica com barrigão e ali dentro fica o que? Um bezerrinho. Com o tempo, os dias vão se passando, a vaca tem um bezerrinho. Ou seja, o bezerrinho, ele já nasce, com poucos dias, a evolução dele é bem mais rápida do que a do sapo. O bezerrinho, com poucos dias, ele já começa a andar, diferente do sapo, tá? Então, o desenvolvimento dos vivíparos é bem mais acelerado do que dos ovíparos, tá? Nem todos os ovíparos, né? De alguns ovíparos. Os passarinhos, quando nascem, eles não nascem já voando, eles passam por uma modificação, por quê? Por um tempo. É igual a gente, né? Quando nós nascemos, a gente aprende o que é engatinhar, depois a levantar, depois a andar. Então, isso são as transformações e as modificações, né? São as transformações que vão ocorrendo no decorrer dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, tá? Assim acontece também com os animais. Lá no exercício de aplicação, na questão número 1, observe as imagens. São 3 imagens. Vocês estão vendo a imagem de uma borboleta, de uma tartaruga e de um ser humano, né? De uma mulher grávida. Então, são 3 lindas imagens que nós podemos tirar e observar e tirar nossas conclusões. A borboleta, a tartaruga e o ser humano, eles são o quê? Nós vimos que a borboleta e a tartaruga, elas põem o quê? Ovos, né? Então, elas são ovíparas. E o ser humano é o quê? Vivíparo. Então, nós vamos ter que marcar a resposta onde contém as 2 respostas para as 3 imagens. Por exemplo, a borboleta, a tartaruga e o ser humano todos são ovíparos? Todas as 3 imagens são ovíparas? Todos nasceram de ovos? Não. B. Todos os animais são vivíparos? A borboleta, a tartaruga e o ser humano, a mulher grávida, são todas vivíparas? Não, somente a grávida é o vivíparo, né? Os outros são ovíparos. Na questão C, animais ovíparo e vivíparo, respectivamente. As três imagens são ovíparas, ovíparo e vivíparo. Se você acha que é essa, ou você acha que os animais são ovíparo, vivíparo e vivíparo? Não. Então é a questão C, são 2 ovíparo e 1 vivíparo, tá certo? Ou seja, são 2 que nascem de ovos e a grávida que é um vivíparo que nasce da barriga da fêmea, correto? E na página seguinte é o exercício que vai ficar para vocês para ser realizado em casa, que está na página 208, que vai até a página 209. Não esqueçam que no final desse vídeo eu vou estar deixando para vocês a metamorfose, ou seja, a transformação do sapo, para vocês analisarem, porque nem todos conhecem o quê? O girino, que ele é um sapo, né, ainda muito pequeno, que nós chamamos de girino, e com o decorrer do tempo ele vai sofrendo transformações e vai ganhando o que? Forma de sapo. Ok, crianças? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.